Lá funcionou. Página 76, missão transcultural, fechamento da matéria de missiologia. A introdução do material diz o seguinte, ó: no atual contexto, missão transcultural é o ato em que o missionário realiza trabalhos de caráter religioso em um país de cultura diferente da sua. Esses trabalhos podem ser os simples atos de evangelizar o povo nativo ou implantação de novas igrejas, realização de palestras, implantação de escolas, sejam de natureza secular ou teológica, serviços de saúde, etc. Esses trabalhos no campo missionário são os mais carentes, porque são poucas pessoas que se dispõem a fazê-los, né, a realizá-los. E grande parte deles, né, ou delas, fazem com muita precariedade, uns por falta de treinamento e outros por falta de disposição. Então, no primeiro momento, ele começa a definir, né, em que aspecto o trabalho missionário é também um trabalho transcultural, que é esse trânsito, né? Então ele vai transitar, ele vai se deslocar da sua própria cultura para uma outra cultura. Então você tem as situações, por exemplo, da missão transcultural também poder ocorrer, e aí ele fala até com ênfase em outros países, mas você tem sim dentro do território nacional pessoas com povos com outras culturas. Por exemplo, os povos indígenas, eles estão dentro do território brasileiro, mas eles são como que uma outra nação. Eles têm um outro código de conduta, né? Eles têm costumes muito contrastantes. E aí, claro, mesmo que pensando em Brasil, você tenha diferentes regionalismos, né? Mas não são tão contrastantes quanto você ir para dentro de uma cultura indígena, que aí é totalmente diferente em relação à forma, né, a maneira de vida. Então você tem que passar por um processo transcultural para um trabalho dentro de uma comunidade indígena. E mais ainda quando você se desloca para uma cultura muito diferente da sua. E aí você vai pensando em níveis, né, de contraste. Você pensa, por exemplo, se eu fizer missão ao longo da América do Sul, já serão culturas diferentes da minha, mas talvez não tanto quanto se eu me deslocar para um território africano, do continente africano, ou mesmo para o território do Extremo Oriente, tá certo? Para Mianmar, Birmania, né, que era a Birmania, Tailândia, né, para a China mesmo, né, interior da China, ou as Coreias. E aí você tem uma cultura que vai ter um contraste maior, que vai ter uma diferenciação maior, hábitos alimentares diferentes do seu. E aí o transculturalismo, no caso, vai exigir mais dedicação, né? Mais desprendimento, porque essa é a questão, é você se desprender da sua cultura de base para você, num processo de transformação, você ser inserido nessa outra cultura, para que você elimine o choque cultural, você elimine esse embate, né, de diferenças culturais, e você assim possa ter um acesso, uma ponte. Por isso se vestir com as vestes daquelas pessoas, por isso se acostumar com a alimentação daquelas pessoas, por isso aprender a língua daquelas pessoas e tentar absorver o máximo possível o modo de fala daquelas pessoas, para tirar, tá certo, essa identidade de estrangeiro. E geralmente de um estrangeiro, as pessoas do país local, se eles o veem como um turista, eles são mais benéficos, mais amáveis, mais tolerantes, porque, vamos falar de forma franca, você é fonte de lucro. Então eles estão pensando na troca que vão fazer entre tolerar aquela cultura diferente da dele, para que este turista deixe ali os seus dólares, né? E aí ele possa então ter um benefício, tirar um benefício disso. Então é muito diferente você, por exemplo, uma pessoa falar, eu quero ter uma experiência, eu quero fazer um preparo para um trabalho missionário, vou comprar uma passagem para o Vietnã e vou dar uma turista lá, andar do norte ao sul do Vietnã e ver como é que é a coisa lá. Você está sendo visto por eles como um turista. Então eles vão tentar mostrar o melhor para você, né? Esconder os problemas, tá certo?
E principalmente se mostrarem mais tolerantes para você. Isso que acontece de modo geral. Tem lugares que nem assim você é bem recebido. Tá certo que as pessoas de fato têm uma repulsa por turistas. Você tem que beneficiar o local para que eles possam aceitar você. Então, exatamente. Aí dentro dessa mentalidade do turista, aí você diz, realmente, ó, tem coisas bem interessantes, bem legais, até aquilo que é um tanto estranho para mim, mesmo assim é interessante também, né? Então você tem alguns defeitos em relação a essa questão da relação internacional. Você tem a xenofobia, tá certo? Você tem o racismo, tá? Tem a xenofobia, o racismo e o etnocentrismo, que são alguns problemas nessas relações interculturais. A xenofobia é o ódio pelo estrangeiro só pela condição dele ser um estrangeiro. Então você detesta estrangeiros. O cara, ele tem um outro modo de falar, ele tem um outro modo de se vestir, ele tem um aspecto físico, corporal contrastante com o seu, você já o despreza, porque ele não é dali. Pronto, você é xenofóbico, tá? Você odeia ele, não porque não, é um estrangeiro que veio aqui cometer um crime. Você não odeia haitianos, você odeia o criminoso. Eu não tenho nada contra os haitianos de modo geral, tá certo? Aí, claro, existe um outro fator. Existe uma entrada muito grande de estrangeiros que estão ocupando cargos básicos, né? E está com isso deixando desempregada certa parcela da população local. Óbvio que vai ter uma rejeição. Não é porque eles rejeitam por si, tá certo? É só pelo fato de serem estrangeiros, pode ser bem, mas sim em decorrência de uma questão, de uma disputa de colocação de trabalho, em questão de uma perda de mercado de trabalho. Então as pessoas às vezes elas tendem a sentimentalizar muito isso. Quando você vê na mídia, os caras querem rotular de uma forma muito fácil. Então você tem que analisar o que está acontecendo ali. Se é uma xenofobia mesmo, tá certo? Um ódio pelo estrangeiro, mesmo que ele não o esteja lesando de nenhuma maneira, ou se ele está manifestando alguma revolta devido a um prejuízo sofrido. Os caras, tudo bem que no país deles a situação não está boa, mas eles estão vindo em massa para cá e estão começando a ficar ruim aqui também. Aí o cara fala, não tem como eu gostar de uma situação dessa. Então aí você vê as situações que têm que ser diferenciadas. Racismo, aí é uma questão que não necessariamente diz respeito a relações internacionais, mas também diz. Por exemplo, por isso que as agências missionárias, elas têm que analisar todos esses aspectos. Você pega um cara negro, ele assim, original, sem mistura, o cara aqui é negão mesmo. A esposa também, negra, os filhos negros. Você pega eles e manda para um país eslavo. Os caras são mais brancos que a cor branca. Os caras não são brancos, eles são transparentes, eles são pálidos. Contraste. E aí, claro, vai ter pessoas, nem todo mundo lá é racista. Então vai ter pessoas que vão achar interessante, vão achar curioso, tá certo? E vão tentar se relacionar da melhor maneira. Agora vai ter muita rejeição. Vai ter muitas pessoas que dizem, os caras são estrangeiros, os caras estão vindo para cá fundar a igreja, que eles talvez encarem como uma seita, e os caras são negros. Nada a ver com a gente. O que eles estão fazendo aqui? Vai para a África. Já começa esse primeiro embate já. Então por isso que as agências, elas trabalham também com essa observação. Você tem essas características, esses traços culturais, você parece mais um latino, você parece mais um africano, você parece mais um oriental, tá certo? E aí tem até algumas definições de raça aqui, o caucasiano, que aí vai as grandes variações, né, de pessoas brancas, os mongóis, tá certo? Que aí vai traços orientais, de modo geral, tá certo? E os negros, que aí vai outra classe também, que pode se subdividir em várias etnias. Aí você tem várias etnias negras, mas dentro de um grande grupo, tá certo? Caucasianos, negros e mongóis. Então você tem essas grandes três categorias de raças. E aí, quando você étnicas, né? Quando você pega uma pessoa e tenta inserir ela num contexto que é por demais contrastante,
Não é que será impossível qualquer sucesso ali, mas você está acumulando problemas, você está tornando o fardo ainda mais pesado, porque ele vai ter que lutar por uma adaptação, tá? Vai ter que lutar para abrir as portas para o Evangelho, também vai ter que lutar contra a não aceitação dele enquanto pessoa, devido a problemas de racismo, por exemplo. Então você tem xenofobia, ódio ao estrangeiro, racismo, ódio a questões étnicas, né? De cor, né? De etnia. E você tem aí o etnocentrismo, que aí é um outro movimento semelhante à xenofobia, mas o etnocentrismo é a questão da pessoa entender que ela tem mais valor do que a outra só porque ela pertence àquela etnia. Então ela despreza todas as outras, como por exemplo, infelizmente o cara mais idiota do universo, chamado Hitler, ele trabalhou muito em cima disso, tá certo? Em criar essa mitologia do ariano, da raça ariana, a raça pura, tá certo? E fazer com que eles comprassem essa ideia do engrandecimento da raça ariana, eles estabelecessem seu poder, sua dominação sobre todas as demais, também alimentado por ideias vindas de Nietzsche em relação ao super-homem, no sentido de que só pelo fato deles terem o poder, eles têm que dominar. Também as ideias de evolucionismo darwinista, inclusive através de Francis Galton também, que aproveitou as ideias de Marx sobre a evolução das espécies animais e aplicou isso sobre a sociedade, tá certo, humana. Também num processo evolucionista na qual os mais adaptados, os mais fortes, eliminam os mais fracos. E assim nasce, por exemplo, a eugenia, que tentava investigar dentro dos elementos étnicos quais eram os mais avançados e assim eliminar todos os demais. Então a eugenia, ela nasce dentro desse pretexto. E aí todos aqueles trabalhos malucos que eles fizeram, medição do crânio, medição disso, daquilo, para dizer, esta aqui é a raça. Inclusive, interessante, um alemão que não tolerava esta idiotice, né, dessas ideias aí essas ideias de arianismo, né? Teve um concurso para escolher o bebê que seria a imagem do bebê ariano, da raça ariana. E aí os caras, o governo pagando, né? Então os fotógrafos tirando fotos de um monte de bebês e tal. Aí o cara resolveu avacalhar com a coisa. Ele conhecia uma família judia lá de Berlim e tinha lá a filha deles e a filha era loira. Então os judeus, eles andavam por vários lugares, eles sofreram um processo de miscigenação. Então tem os judeus askenazi, que são brancos, tem os judeus sefaraditas, que são mais escuros. Então os judeus, eles se adaptaram também em muitas regiões nas quais eles entraram. E aí essa família tinha uma filha, a filha era loira. E aí ele levou, tal, né? Ele pediu para tirar a foto da menina, deixaram, tirou uma foto dela e pôs no concurso. Pôs uma foto da filha dele, pôs uma foto dessa menina, pôs uma foto de outras pessoas que eram mesmo alemãs. Adivinha quem ganhou o concurso? A bebê ariana perfeita da propaganda do estupro do Hitler era uma judia. O povo que eles tanto perseguiram e tanto odiavam, né? Então você tem essas questões que arrebentam essas ideias de superioridade, que destroem essas ideias de superioridade. O que você tem, na verdade, por exemplo, quando você olha para certas etnias que são mais tribais, num sistema sociológico, antropológico mais tribal, você tem ali talvez um atraso histórico em relação à tecnologia. Porque os caras viveram isolados numa selva, os caras estão numa região montanhosa que não tem muito acesso fácil, os caras estão dentro de um contexto no qual você tem muitas batalhas locais, então eles têm que ficar mais focados dentro do seu contexto, isolado, tá certo? E com isso não interagem com outras etnias que estão num processo histórico de desenvolvimento. O desenvolvimento veio dos contatos. Os contatos, às vezes os contatos nem são bons, às vezes são conflituosos, são guerras. Só que de um contato desse que você tem numa guerra, você descobre um armamento melhor que o seu. Você descobre um material mais avançado que o seu. Você descobre outros alimentos que você não tinha na sua culinária, através do quê? Das trocas.
Então existe muitos lugares que foram beneficiados com muitas trocas, porque lá na China o cara inventou a pólvora, tá? Mas lá em outro lugar o cara tem um tecido que é muito melhor, mas em outro lugar o cara tem medicamentos muito mais avançados. E aí como é que você vai ter uma sociedade que é mais avançada do que outras? Aquelas estão fazendo trocas intensas. Então ele descobriu que ali tem pólvora, agregou. Ele descobriu que ali os tecidos são fabricados mais rápidos, agregou essa tecnologia. Ali ele descobriu outros medicamentos, agregou a ela. Através de quê? Trocas. E tem certas etnias que não se beneficiaram dessas trocas. O cara está isolado numa ilha lá no meio do Pacífico. Então, óbvio, ele está num estado mais natural. Ele não se beneficiou com essas trocas. Então, ele não é inferior a ninguém. Ele não é menos do que ninguém. Ele não tem capacidade cognitiva inferior a nenhuma outra etnia. Ele simplesmente não teve o benefício da interação com outras culturas. Ele ficou isolado ali. Muitas das vezes, quem vai trazer avanço àquela região é um missionário. É isso aí mesmo, foi assim que aconteceu. David Livingstone fez isso no centro da África. O cara se embrenhou no centro, naquelas selvas, e conseguiu, adentrando ali, levar um processo civilizatório muito importante para ali, fundando escolas, que foi o que ele acabou de falar aqui. O missionário, no seu trabalho transcultural, às vezes a pregação do evangelho não vai acontecer no primeiro contato, no primeiro momento. Primeiro ele, conforme eu vou passar aqui para vocês, ele dá toda uma exemplificação aqui. Primeiro ele vai passar por um processo de transformação pessoal, para ele se inserir naquela cultura. Depois que ele se inseriu, ele vai entender quais são as maiores necessidades. Aí ele vai começar a trabalhar em cima das necessidades. Aqui precisa muito de um médico, aqui precisa muito de um dentista, aqui precisa muito de um professor para ensinar, ler, escrever, para eles terem contato com outras culturas. Alguém que aprenda a língua deles e elabore um dicionário, porque eles não têm. É só em cima da tradição, do que um vai falando para o outro. Pode falar. Falando em culturais, o meu irmão Saída, ele é missionário. Ele está aqui em Minas. Olha aí. Agora ele está aí, perto do Horizonte, um lugar que chama Formiga. Sim. O cigano vai à igreja. É um desafio, é um desafio. É um desafio. E ele conseguiu ter uma família. Família. É uma bênção, viu? Tem que glorificar a Deus, viu? Eles são um povo que tenta manter-se isolado dos demais. Então, para manter a tradição deles. Mateus, pode continuar. Só sim. Aqui dentro. Ele está fazendo transcultural, missão transcultural dentro do próprio país. Por quê? Tem uma etnia, tá certo, que é nômade, que está presente em vários países. Eu acho que tem origem na Romênia e está presente em vários lugares e geralmente se mantém afastada das culturas locais. Então eles mantêm as tradições deles, eles tentam se manter isolados da cultura. Aí para você ir até eles, né, você tem um trabalho a se fazer, tem uma dificuldade, tem que vencer alguns obstáculos, né, para conseguir levar o evangelho, convencer eles a interagir com a igreja, se integrar à igreja. É de fato uma grande conquista. Eu fiz há um tempo atrás, eles são muito ariscos. São. Muito desconfiado de sim. Ele fala com o meu irmão, vai lá um pouco e fica lá no culto, daqui a pouquinho acaba o culto, eles sai fora. Eles não ficam disponíveis ali para interagir, para conversar. Não. Até você pode pensar, um povo nômade que tem que ficar se deslocando de lugar em lugar. Quando eles chegam no lugar, eles já são alvo de desconfiança da população local, que são os sedentários. Então, essa desconfiança que eles criam foi natural, foi criada ao longo da história deles, né? Inclusive, no meu estado, em Pernambuco, eu vejo assim, muito preconceito em relação a ciganos. O pessoal geralmente quer um afastamento total deles, eles não gostam de interagir com os ciganos, mesmo que alguém goste de ir lá para ler as mãos, ler a tarô, não sei o que. Mas geralmente o pessoal não se relaciona com os ciganos. Então tem esse afastamento mesmo. E aí para você romper isso, é Jesus conversando com a mulher samaritana no poço de Jacó. É quebrar um paradigma cultural, né? Um preconceito. E aí, olhando para essa questão etnocentrismo, por exemplo, o cara vai saindo do Brasil, vai para a Alemanha, né? Óbvio, aí não é nem questão de nazismo mais, é questão de país de primeiro mundo, tá certo? Porque os próprios alemães manifestam essa rejeição ao nazismo, eles querem que esse negócio fique
para trás na história. Mas em relação à sociedade europeia, um alemão, um italiano, um inglês, um espanhol, tá certo? No sentido dele se ver como um país de primeiro mundo avançado e rico, e ver você chegar de um país de terceiro mundo, subdesenvolvido, e aí olhar para você e dizer, mas qual é a sua formação? Quais foram as universidades que você cursou? Quais são os seus títulos? Para você querer falar alguma coisa. Aí tem uma barreira a se vencer, que é essa barreira desse etnocentrismo, desse sentido de eles se entenderem superiores. O missionário vai ter que vencer isso. A agência missionária pensa nisso também. Se você pegar uma pessoa daquela cultura, uma pessoa pelo menos com aqueles traços, tá certo? Preparar ele, enviar ele para lá, às vezes enviar para uma universidade. Que você quer estudar o quê? Você é interessado em estudar isso aqui? Pronto, estuda, vai fazer seu doutorado lá. Enquanto você faz seu doutorado, você evangeliza. E aí você começa, aí você acaba eliminando esse passo, eliminando essa barreira, eliminando esse desafio. E aí vai ter outros desafios, que é interagir com eles e trazê-los ao Evangelho. E aí o que acontece? Lá já teve, inclusive lá é o berço da reforma. Então o que significa levar ao Evangelho? Significa retornar ao Evangelho. Significa retornar, tá certo? A pureza do Evangelho. Então é um trabalho voltado para essa área. Enquanto que você vai para Papua Nova Guiné, lá no meio do oceano, né, Pacífico, ao norte da Austrália ali, tribos que nunca ouviram falar de Evangelho, tá certo? Claro que hoje nem está assim mais, já tem tido uma corrente missionária muito forte, mas só para usar como hipótese, sua abordagem é outra, é mais geral. Enquanto ali você está falando para um povo que já conhece o que é Evangelho, e você está chamando eles para uma reconciliação com o Evangelho, aqui você está trabalhando na base, tem que passar sobre o que a Bíblia fala de Deus, o que a Bíblia fala de Jesus, como é que é a salvação, conforme a Sagrada Escritura. Então são trabalhos diferentes. Vem a integração àquela cultura e vem o tipo de trabalho que ele está desenvolvendo ali. Tá certo? Tudo isso é muito importante, né? Pode falar. A Sara do Cosme passou 8 meses na Irlanda. Então você tem que ter noção que muitas das vezes, quando você pregar o Evangelho lá, é Deus transformando um povo e tirando ele exatamente desses defeitos. O inimigo trabalha em cada lugar com determinados aspectos. Tem um lugar onde o povo é canibal, devora outras pessoas. Tem lugar onde o povo é arrogante. Tem lugar onde a pior característica deles é ser muito lascivo, tem comportamentos sexuais perversos. Então cada lugar tem algumas características, tá certo? Que são defeitos que começam a ser incorporados na cultura, e que o Evangelho entrando lá vai combater esses defeitos, vai combater essas fraquezas, essas falhas, né? E aí, para você vencer isso, você tem que saber o que é. Então você tem que ser alertado. E aí, em cima do que ele vai trabalhar aqui, que eu até coloquei aqui, para resumir: a despedida da família e da igreja, período de reconhecimento da terra, a hora de quebrar o lindo copo de cristal, choques culturais, período de adaptação e depois da tempestade. Do que ele está falando aqui, tá certo? Desses textos aqui que ele coloca para nós. Ele está tentando construir na nossa mente uma experiência missionária, através dessa contribuição aqui que ele está nos dando. Ele está construindo na nossa mente uma experiência missionária, desde a saída, tá certo? Da igreja local, até a adaptação num país estrangeiro. E aí ele fala de um culto que ele participou, que as pessoas assim pareciam que estavam enterrando o missionário e não mandando ele para a missão. Por isso que eu coloquei a ilustração ali, uma igreja cheia, e aí o cartaz, né, que estenderam: vá com Deus, irmão Zezinho, e família, né? A gente fica aqui orando por vocês. Então é aquela situação, para você entender que muitas das vezes para o missionário que não está muito comprometido e muito preparado e maduro na sua decisão, um momento desses, como o próprio comentarista colocou, esse missionário ele ficou receoso do que estava fazendo, uma vez que a resposta que estava sendo dada à opção de vida que ele fez de ser um missionário estava sendo encarado como um desespero, como se ele estivesse estragando a vida dele, jogando a vida dele no lixo. E aí ele inclusive diz que esse missionário com pouco tempo voltou fracassado,
né? Ele foi, já saiu com essa má impressão, já saiu assustado, temeroso, tá certo? A pessoa tem que sair consciente, não aterrorizada. Então, uma vez que você se conscientizar e você entender os desafios e você os aceitar, você vai para a luta, você vai partir para cima. E o discurso aqui da despedida do missionário, sim, aparentemente boa, mas para ele não foi nada preparatório, nada bom, né? Porque ele aquilo acho que fez ele com mais pesar ainda, só deixou o sentimento de perda. Só, pois é, em vez de se alegrar, o lugar que ia, o que ia fazer, os objetivos que ia fazer, não, alimentaram o sentimento dele de perda. Você sim. Você é bom, você não sei o quê. A despedida não é tempo de você estar trazendo esse tipo de carga emocional. Porque tudo que tinha que ser falado, teve que ser falado antes, durante o estudo. Então, quero ser um missionário, pronto, então eu vou te direcionar para uma escola, uma agência preparadora. Você estudar a cultura para onde você vai, estudar a língua, estudar os desafios, os problemas, os preconceitos, tudo acerca daquela cultura, para que você esteja ciente do que está fazendo. O momento da despedida é um momento assim de ressaltar o heroísmo, de ressaltar a coragem, a finalidade, a braveza do que ele está fazendo, o comprometimento da igreja com ele, tá certo? Não só como o pessoal colocou um cartaz ali, vai ficar aqui orando, mas não no sentido de, olha, a gente vai manter contato com você, a gente vai te ajudar financeiramente, a gente vai continuar orando por você, tá certo? Então, mostrar que ele é um braço da igreja que está indo para lá. Ele é um pedaço que continua ligado, só que está indo para longe. Mas a igreja tenta manter este contato, manter essa ligação, essa ponte, para que ele não se sinta despachado para algum lugar, né? Abandonado. Então você tem essa situação, pode falar. Hoje tem alguma agência da nossa igreja que prepara missionário? Tem o EMAD, né? Tem o EMAD, que é lá na Ilha do Governador. Eu não sei se eles mudaram de local, mas tem uma agência importante da Assembleia de Deus, tem o EMAD. E aí vai, Missão Kairos. A da Assembleia de Deus que eu conheço é EMAD. Aí tem as outras que são interdenominacionais. Mas tem, com certeza, se procurar, você tem ligado também a do Brás, deve ter, que o Brás também faz alguns importantes trabalhos missionários, né? Mas tem essa daí. Assembleia de Deus. Profissional, então o que você vai dizer? Você tem, num outro momento, né, que eu coloquei também, a primeira impressão que esse novo missionário, né, primeiras emoções que ele coloca aqui, que é a situação na qual é até normal isso, não é estranho, né, não é uma repreensão aqui, mas é a pessoa se convencendo, tá certo, de que o que ela fez é o melhor. Ela então se empolga, ela constrói uma ideia de se empolgar com aquilo que ela está fazendo, que é o que o cara até fala ali, vou botar para quebrar no campo missionário, né? O que ninguém fez até hoje eu vou fazer, né? Vou pregar nos palanques, as multidões, e até o presidente lá do país vai aceitar Jesus. Então ele começa a embarcar nessa ideia. E aí quando ele entra no avião, né, alguns irmãos às vezes até vão no aeroporto fazer a última despedida, e aí toda aquela coisa da novidade, o cara está indo com a família dele muitas das vezes, né? E aí vai chegar no lugar estrangeiro. Então, num primeiro momento é natural que ele tenha ainda esta sensação, esta emoção, né, de empolgação, até para que ele possa se incentivar a fazer o que está fazendo, que é tão perigoso, né, tão extraordinário. E aí as primeiras impressões que ele tem é o período de reconhecimento da terra. Então ele vai chegar, né, vai geralmente, para o caso de Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles foram tão ousados, tão audaciosos, que eles nem tiveram a recepção aqui, né? Eles embarcaram ali no porto, no Pará, e ficaram esperando lá. E teve uma família que eles vieram trocando algumas informações durante, né, a vinda do navio. Essa família viu eles numa praça, e aí perguntou, vocês já têm alguma pousada, algum lugar? Eles falaram, não, ainda não. E aí levaram eles para um lugar. No que eles chegaram na pousada, começou a falar em inglês, e aí algumas pessoas de lá conheciam um pastor que frequentemente ia para os Estados Unidos, voltava, então falava inglês fluente. Aí falava, vou fazer o seguinte, vou te apresentar para esse pastor. No que apresentaram ele, acho que foi, não sei se foi para Nelson ou foi para eu esqueci o nome do pastor Batista que recepcionou eles aqui.
mas através disso aí, mas não tinha nada certo, não tinha nada combinado, não tinha nada marcado. Pode ser, tudo bem? Não tinha nada marcado. Então, se eles não tivessem sido acolhidos, eles iam ficar lá, sei lá, esperando o quê? Até conseguir. Ainda não. E aí o que acontece essa foi a situação deles. Né? Pode ficar à vontade. Então eles. Mas que também não poderia ser recepcionado, porque não tinha ninguém aqui ainda para esperar eles, né? Por causa de certas correntes de missão pentecostal que não tinha a mentalidade do preparo, não tinha a mentalidade das agências missionárias preparadoras. Então, quando eu falei, inclusive eu dei aula de história do cristianismo e a gente viu sobre missões protestantes. A primeira onda, tá certo? A primeira, a segunda onda de missionários pentecostais, eles iam com a cara e com a coragem. Então, muitos deles quebraram a cara, se arrebentaram nessa aí. Até que na terceira onda, eles começaram a ver que se não tivesse um trabalho prévio de preparo, eles iam desperdiçar força, energia, né? Iam desperdiçar vidas que se empolgavam e se dispunham a fazer missões. Então eles começaram a estabelecer as grandes agências missionárias, onde o cara tinha um estudo preparatório resumido, né? Então não era lá um bacharel, tá certo? Mas era o seguinte: olha, você vai aprender um pouco daquela língua, você vai aprender um pouco daquela cultura, você vai aprender um pouco dos hábitos culturais deles, para que você vá sabendo da onde você está indo. E aí a gente vai entrar em contato com pessoas de lá que possam te receber, te mostrar como alugar uma casa, como ir no mercado, tal, essas primeiras recepções. Só na terceira onda que eles começaram a fazer isso. As primeiras, o cara ia com a cara e com a coragem, que foi o caso do Daniel Berg e do Lavingre. Não tinha uma recepção aqui. O que posteriormente, isso era impensável. Eles, nós vamos nos dedicar à missão. Então a agência já ia incluir eles num grupo, eles iam estudar, iam fazer um trabalho de campo, tá certo? Ia fazer lá um trabalho, um laboratório, e aí depois vai partir mesmo, então a gente vai estabelecer a chegada de vocês lá. Então vocês vão ser recepcionados por algum missionário que às vezes já está aposentado lá, trabalhou a vida toda e agora ele é escolhido pelas agências para fazer essa recepção. Recepciona a pessoa, mostra os lugares, olha, isso aqui são os riscos, isso aqui são os lugares, aqui você pode morar aqui e tal, pôr seu filho para estudar aqui, e é isso aí, dá o início. Então é um trabalho que quando o missionário, né, chega, né, com esta visão ainda empolgada, ele vai ter agora o primeiro contato com a cultura, que eu até ilustrei ali. O missionário chegou com o seu terno, né, seu celular, aí ele vai tentar dar um passeio ali, né, no local, em Mumbai, pegar um trem em Mumbai, aí faz uma ligação para a agência: alô, é da agência missionária? Qual o melhor horário dos trens por aqui? Quero dar uma volta pela área. Então a situação na qual ele está tendo primeiro contato com algumas características culturais que ele nunca imaginou que veria. Por exemplo, você pega um trem na Praça da Sé aqui às 6h30, 7 horas da noite. É lotado, né? Só que você não vê pessoas do lado de fora do trem. Você vê pessoas dentro do trem. Então o trem está lotado. Aí o que você faz? Espera o próximo. O outro também chega lotado. Você se enfia no meio das pessoas e vai. Agora você vai para um outro lugar. As pessoas não estão só dentro do trem. Se as pessoas estão em cima do trem, do lado do trem, penduradas no trem, imagine quem está lá dentro. Né? Aí o missionário chega e se depara com uma situação dessa e o que eu vou fazer? Qual é o melhor horário aqui? Eu tenho que pegar trem que horas? De madrugada? 4 horas da madrugada? Então são situações em que o primeiro choque cultural, é isso que a gente está tentando provocar aqui, imaginar. A pessoa sair de uma realidade de São Paulo e ir para Mumbai na Índia, por exemplo, né? E ver todas aquelas características locais, essas dificuldades do povo, né? Onde a situação é mais difícil. Então você vai começar a ter a adaptação, e principalmente a pessoa está chegando, ela é vista pela população local não como alguém que vai se integrar com eles, mas ela é vista como um turista. Esse cara... Nesse caso aí, então, vai rejeitar. Exatamente. Então, no primeiro momento, as pessoas veem você como alienígena, né? Então, ele é um turista, não sei o que ele está fazendo aqui, porque os turistas geralmente não vão para uma linha de trem dessa. O
cara vai para um hotel, o cara vai para ver as paisagens, ver lugares, né, que são preparados para turistas, né, nos quais a população local não interage, né, não participa, não tem acesso. Um lugar para turistas. Agora, Júnior, por exemplo, Deus são da alçada de Deus, tem coisas que são da alçada do próprio missionário. Aí tem o custo missionário. Por exemplo, quando Cristo chama Paulo e manda lá Ananias orar por Paulo, o que Ananias se recusa, né? Porque Paulo era um perseguidor, era um assassino e tal. Aí o que Jesus disse para Ananias? Para deixar muito claro para Ananias que ele não deveria se recusar, porque ele é o grande, né, um vaso escolhido, né, uma grande obra, né, ele vai realizar através dele, e eu mostrarei quanto terá que sofrer pelo meu nome. Aí é onde entra o custo missionário. Então, quando a gente olha para essas situações, a gente pensa sobre isso, qual é o papel da agência missionária? O papel da agência missionária é um papel facilitador. Exatamente. Por quê? O que Paulo teve que fazer? O que Pedro teve que fazer? O que João, Filipe, né, Tito, Timóteo tiveram que fazer? Eles tiveram que encarar o choque cultural, tá certo? Sem uma agência preparatória por trás. Agora, claro, Deus foi na vida deles, né? Deus de fato deu graça, como Paulo diz, como Cristo disse para Paulo: minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, mesmo que Paulo se via fraco diante das situações, mas Cristo capacitou. Então, mesmo Cristo, como ele mesmo diz, estarei convosco até a consumação dos séculos, é o Cristo de hoje, é aquele que nos capacita hoje. Então, o missionário, mesmo sem esse suporte, atendendo ao chamado de Cristo, ele ia dar um jeito. Cristo ia criar meios. Porque tem aquilo que Deus faz, que ele pode te dando experiência nesse tempo. Exatamente. E aquilo que você, como recebedor da promessa, pode fazer para ir meios de facilitar isso. Exatamente. Orando, entendendo o que Deus quer com você, traçando um caminho. Se a pessoa não fizer isso, todo o trabalho da agência missionária é inútil, é inócuo. Porque o que acontece? Não adianta você ter, por exemplo, professores, você ter cursos, você ter material didático para uma pessoa que ela mesma não se dispõe, tá certo? A aproveitar disso. Então isso que você está falando é imprescindível, que a pessoa tenha essa disposição, tá certo? De, uma vez que sente no seu coração o chamado, ela começar a buscar meios de atender ao chamado, buscar meios de estar pronta, apta, a quando de fato Deus der o start, é agora, você vai. Ela já está psicologicamente, sentimentalmente, espiritualmente pronta para atender aquela demanda, aquele chamado. E é o que acontece, onde entra a agência missionária? Suporte de pessoas que já passaram por isso. Então, em vez de você ficar reinventando a roda, vai no manual, meu irmão. Alguém já inventou esse negócio, alguém já viu isso, alguém já teve esse contato, alguém já teve essa experiência. E aí, se você agregar para si essa experiência que alguém já teve, você vai pular uma etapa. Você, em vez de chegar lá para ter que aprender do básico, você já entra com um suporte. Exatamente, você já encurta o caminho. Ainda mais que o tempo está cada vez mais curto, né? Então, esse trabalho, né, que as agências fazem de encurtar, de eliminar etapas, também demanda escatológica, no sentido de que está cada vez mais curto o tempo. Então as missões têm que acontecer de uma forma cada vez mais rápida. Do jeito que a igreja lá atrás se beneficiou da Pax Romana, que unificou os povos, do helenismo, tá certo? Que espalhou a cultura grega pelo mundo e o idioma grego, tá ok? E assim, do revestimento do Espírito Santo, hoje a igreja da atualidade se beneficia das mídias, por exemplo. Você tem WhatsApp, você tem Face, você tem canais de televisão, você tem redes de rádio, inclusive tem muitas agências missionárias que trabalham até com rádio pirata para poder transmitir para lugares onde são fechados, onde são proibidos. Tem lugares que pegam um monte de Bíblia, traduz naquela língua, passa um avião e solta as Bíblias lá. Tem que criar vários meios, tem que se utilizar de vários meios. E um dos meios é esse, o cara pega a sua família e vai para um lugar desse. Aí chega lá, olha só, é preciso me adaptar à cultura local. Por onde começar? Aí o cara vai ter contato com gente comendo morcego,
são o cardápio, né? O cardápio local. Os caras comem morcego, os caras comem essa larva da seda, né? Bicho da seda, que é essa larva gigante aí, maravilhosa. E o outro tá comendo uns besouros, uns grilos aí no palito. Então, por mais ideal que você tenha, por mais ideais maravilhosos e belos que você tenha, quando você vai dar uma passeada na feira para entender a cultura local e começar a interagir com eles, e você olha uma coisa dessa e isso te causa repulsa, você pode perder o evangelismo aí, porque você vai começar a conversar com um cidadão local, vai começar a apresentar o evangelho. O cara, às vezes, até por maldade ou sem maldade, não sei, mas o cara vai te dar algo assim. Dependendo da forma como você reage, ele entende aquilo como uma ofensa, que é o que ele colocou aqui. Vários problemas que ele vai discutir em relação à alimentação, vestuário, cumprimentos, costumes, tudo isso. Às vezes um evangelismo é ganho ou é perdido numa coisa corriqueira, numa coisa simples. Aí onde entra a agência missionária para fazer com que você tenha contato com isso e isso não seja estranho para você. Enquanto você não eliminar essa etapa, não tem por que você ir. Você vai para quê? A igreja vai gastar uma bolada para você ir, para começar. Vai gastar uma moeda, porque essas viagens para esses lugares são caras. Alguém vai te receber lá, você vai chegar, você não tem um emprego, alguém vai ter que pagar, tá certo? Sustentar você e sua família, colocar você morando em algum lugar, colocar seus filhos numa escola, tá? Arrumar um emprego para você depois de uma semana de tanto vomitar comida local, você pegar uma doença, uma infecção, ir para um hospital ruim, porque às vezes você foi para um lugar de baixa renda, tá certo? O pessoal lá vai olhar, pô, aqui já está lotado, vem um estrangeiro para cá ainda. Aí você, depois de um choque desse, pegar sua família, ligar para a igreja aqui e falar, olha, não deu, preciso voltar. Você entendeu o tamanho do buraco? Aí você vai passar o resto da sua vida como uma pessoa frustrada, né? E a igreja vai olhar para você como um fardo. Esse irmão está brincando com a gente. Igual o irmão que vai para o interior do Nordeste, precisa amar um pouquinho mais. É verdade. Isso ele falou aqui. Se for assim, da maneira como você... Tudo bem, a gente tem um amor, a gente sente aquela vontade de ajudar. Isso. Só que, meu irmão, tem que amar um pouco mais, porque você vai se expor a risco, né? Nessas estradas aí, entrando em contato com pessoas que você não conhece, pessoas que podem te receber bem ou podem te receber na bala. Tem que amar um pouco mais para você atender ao gente chamado missionário. Então tem essa situação, tem outra situação que eu coloquei aqui, ó, só para ilustrar, viu? Acho que vamos ter que atualizar nosso vestuário. Tem um shopping por aqui. Que é a situação, os caras chegam lá, vestem tipicamente assebrenhanas, né? O homem com seu terno, a mulher com seu tailleur e os dois meninos também com seus terninhos, né? Feitos sob medida. Aí chega no lugar, é um pessoal com pratos, né, na parte inferior dos lábios, outro cruzado com um monte de vareta aí na boca, uma outra que coloca um monte de argola no pescoço ao longo da toda a infância para esticar o pescoço. Se ela tirar isso aí, a cabeça dela não se sustenta, que é tanto que ela vai colocando essas argolas aí. Então, quando você olha para isso, se você não tiver uma anterior adaptação, isso já vai te causar um choque. Então o que acontece? Você precisa ir absorvendo, é como um veneno que você vai absorvendo aos poucos, de tal modo que o seu corpo começa a produzir anticorpos. As vacinas são feitas assim, né? Então você pega uma parte daquela doença que está morta, está inoperante, e você aplica no corpo. E aí os anticorpos começam a lidar com aquela estrutura molecular. E aí desenvolvem um antídoto, né? Desenvolve uma imunidade. E aí pronto, você está imune agora. Então a agência missionária vai aplicando essa injeção em você. Olha, esse povo para onde você está indo, eles têm esse hábito aqui, ó. Né? As mulheres, elas não andam com blusa, porque lá a mulher que anda com blusa é prostituta. As mulheres andam com seios à mostra. Então você começa a entender isso e começa a absorver na sua estrutura cultural, que é o que ele falou de suicídio cultural. Suicídio cultural para o missionário, o que é? Esqueça a sua cultura de origem. Ela tem que morrer, porque senão você vai ter um impedimento para o trabalho evangelístico. Então você esqueça essa cultura de onde você veio e volte-se para aquela. Comece a se integrar naquela, comece a pensar
como essas pessoas, comece a viver como elas, para que você, quando entrar lá, eles, mesmo que vejam na sua feição que você não é dali, mas entendam que você os ama, entendam que você os aceita. Então, quando você absorve características culturais tão diferentes da sua e você começa a interagir com eles, eles têm que sentir que você ama a eles e aceita a cultura deles. E aí eles talvez comecem então a ouvir o evangelho que você tem a dizer, né? Comecem a dar ouvidos à mensagem que você foi pregar. Aqui um pouco sobre o que ele falou de período de adaptação, que é onde ele vai ver diversos códigos de conduta que contrastam com os deles. Enquanto um ocidental está estendendo a mão para cumprimentar ali, primeiro, o oriental ele está fazendo uma leve inclinação, que é assim que eles cumprimentam, né? Aí a mulher está tentando beijar a face, só que o cara está dizendo, você está invadindo meu espaço particular, que naquela cultura dele, então isso aí é essa ilustração de um aeroporto internacional, com várias culturas aí tentando interagir. E aí o cara, ele rejeita totalmente esse contato muito pessoal, enquanto que o outro de tradição hindu está fazendo ali um gesto, né, juntando as duas mãos e talvez dizendo namastê, né? Então você tem aí essa interação, né, com essas diversas culturas que, se não entendidas por aquele que vai lidar com elas, pode causar conflito logo de entrada, né? Pode causar um conflito e impedir a comunicação. Então, quando você comete algum dos atos, ele descreve aqui, tem lugares que, se você estender a mão esquerda para uma pessoa, você está ofendendo ela gravemente, que é o que ele fala aqui de choques culturais, tá certo? Tem lugar que, se você indicar com o dedo, aquilo também é um ato de ofensa. Inclusive, uma coisa que eu ouvi falar, quando estavam gravando a novela no Marrocos, uma novela que foi gravada no Marrocos, as pessoas não podiam dizer tá bom, que aqui a gente fala muito, né? Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Por quê? Tá bom lá era as partes genitais da mulher. Aí esses caras ficam falando isso assim. Tinha que preparar, né, a produção, né, os cameramen e tudo, para não dizer tá bom lá, porque senão ia causar um problema com a população local. Ficava falando, esses caras são pervertidos, ficam falando isso o dia inteiro assim. E aí fala sobre essa questão de depois da tempestade. Foi um texto que eu coloquei aí sobre as missões que foram bem sucedidas. Então, somente para a gente deixar aí esse texto, né? Deixa eu passar adiante, que a gente vai ir para a prova daqui a pouquinho já. Olha só, o labor diário no campo missionário. O labor diário no campo missionário. Ele vai discutir aí, dificuldades no campo missionário, questões doutrinárias, questões de poligamia, hábitos e costumes contrastantes pelo mundo. Aí vai costumes, cumprimentos, gestos e expressões. O que fazer para superar os mal entendidos e suicídio cultural que eu citei para vocês. O texto base para discutir todos esses pontos aqui é Gálatas 3, 22 a 29, que diz, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse esta fé, estavam sob custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Olha só, aqui é o ponto, não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Com um texto desses, você tem um relato de um missionário que é um missionário, vamos dizer assim, um missionário modelo no Novo Testamento, tá certo? Primeiro Cristo, que é o nosso paradigma. Depois a gente pode colocar Paulo, porque foi através de Paulo que foi vencido o grande paradigma cultural, tá certo, do judaísmo. Então Paulo, quando resume no final do texto de Gálatas 3, 22 a 29, esse texto, Paulo, depois de toda a experiência que ele teve, porque tudo isso Paulo passou, questões doutrinárias, discussões de Paulo,
com os povos acerca da idolatria, por exemplo, né? Contrariando a idolatria, mas também combatendo o legalismo judaico. Questões de poligamia. Então Paulo também se deparou com isso na igreja de Corinto. Ele se escandaliza com uma situação em que um cara, ele tem a coragem de se relacionar com a mulher de seu pai, uma madrasta. Ele fala assim para as pessoas locais: eu não sei como vocês toleram uma coisa dessa. Então Paulo, ele começou a passar para aquela igreja essa noção de escândalo, essa noção de limites, tá certo? Que eles haviam perdido, essa cultura havia perdido todos os limites, e ele tem que construir isso na mente deles, tá certo? Essas bases éticas e morais que estavam sendo construídas a partir do Evangelho, hábitos, costumes, cumprimentos, gestos, expressões. Paulo recomenda que as mulheres usem véu. Por quê? Não é pelo véu em si, mas sim pela questão de que naquele contexto, principalmente em Corinto, com a prostituição cultural que tinha ali, as mulheres elaboraram um modo de se distinguirem das prostitutas que estavam ali nos templos, tá certo? Nos templos ali de Diana, né? Nos templos que vinham de Afrodite. Então elas usavam véu, cobriam-se com véu, para que fosse algo característico, que ela não fosse confundida com a prostituta. Aí Paulo, o que faz? Paulo endossa esse comportamento, que as mulheres devem sim usar véu. Agora, isso não necessariamente é válido para toda a cultura, porque isso é um código cultural local. Existem situações em que vai estar invertido, a prostituta que se cobre e a outra que pode expor, tá certo, seu cabelo, seu rosto, sua face. Então você vai ter que analisar o que é uma construção cultural, para que você possa falar na linguagem deles, eles possam entender. É isso que a gente tem que entender. O que fazer para superar os mal entendidos, ele elabora ali, mas basicamente você ter respeito pelas pessoas. Então, quando você tem respeito, você procura saber um pouco sobre como elas se comportam, como elas lidam com isso, para que você possa evitar o atrito e pregar Cristo, enfatizar Cristo como Salvador de toda a humanidade, que é aí onde Paulo resume: não há grego, não há judeu, não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher, mas todos são um em Cristo Jesus. Quando ele fala isso, eu vejo alguém que chegou na sua maturidade e entendeu que Cristo, ele ultrapassa todas as fronteiras. Todas as fronteiras. Então Cristo vence tudo isso. Suicídio cultural foi o que eu falei para vocês, né? A morte desse apego à sua cultura de origem, tá certo? E ele então se dispõe a se integrar na cultura do povo para onde ele está indo. Aqui eu vou resumir bastante, o próximo ponto, tá certo? Esse ponto aqui, o labor diário no campo missionário. Ele vai falar, dificuldades no campo missionário. Aqui eu já tratei. Questões de hábitos e costumes. Aqui vai. Questões mal entendidos. Suicídio cultural, acabei de passar. Qualificações do missionário, que é o que eu quero abordar agora. Vocação humana e chamamento divino. Tem muito a ver com o que a Ed estava levantando ali. Vocação humana e chamamento divino. Ter forte convicção de ser exemplo dos fiéis. Ter familiaridade com doutrinas bíblicas. Amar o que Deus ama. Ser desprovido de preconceito racial e cultural. Conhecer a cultura do povo a ser alcançado. Tá ok? Então, todas essas questões levantadas aí. Alguns textos que eu separei para discutir isso são os seguintes. Primeiro, Romanos 1, 5 ao 7. Por meio dele e por causa de seu nome, recebemos a graça e o apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também estão chamados, estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A gente vê nessa situação como é necessário haver esta integração entre o amor. Então, primeira coisa, tem que nascer este amor, tem que haver essa empolgação no coração da pessoa que vai se embrenhar num trabalho tão importante, tão sério como esse. Mas juntamente com o amor, tá certo? Com o chamamento divino, né? Com a certeza do chamado divino, é necessário haver a entrega por parte da pessoa, que aí inclusive foi até que a gente já discutiu.
Qual a diferença, tá certo, dos apóstolos para nós? Não é que os apóstolos fossem seres humanos especiais, eles eram pessoas como nós. E se a gente for ver, falando francamente, em muitas situações os apóstolos tinham menos conhecimento teológico e doutrinário do que nós, porque eles trabalhavam só com o Antigo Testamento. A gente trabalha com o Antigo Testamento com os textos que eles nos deixaram. Então, em questão de conhecimento, a gente talvez até tenha mais conhecimento que eles, só que em questão de entrega é onde eles ganham. Então, a entrega que eles tiveram em relação às suas próprias vidas para Cristo Jesus. E aí Cristo Jesus, a partir dessa entrega, os revestiu, os capacitou. É onde entra o importante trabalho do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Para que o missionário seja bem-sucedido. Ah, sim, o pessoal está chegando aí, né? Vamos partir para a prova, hein? Ter forte convicção e ser exemplo dos fiéis, que eu coloquei aí em Timóteo, tá? Ter familiaridade com as doutrinas é básico, né? Então, a pessoa que vai partir com um trabalho desse, conhecimento bíblico profundo, conhecimento bíblico sólido. Amar o que Deus ama, tá certo? No sentido de estar comprometido com aquilo que Deus coloca como prioridade, tá? Ser desprovido de preconceito racial e cultural, coloquei anteriormente, né? A discussão sobre xenofobia, racismo, etnocentrismo. Então, você saber que isso existe, por exemplo, a Ed colocou ali também a questão lá da Irlanda. Então, a pessoa ir para um lugar desse sabendo que vai encontrar esses problemas. E ela vai começar um processo de cura através do Evangelho, né? Mas ela saber que vai ter esse choque. Conhecer a cultura, básico, né? E aí no final ele discute duas coisas, ó. Tempo de independência de uma igreja nativa, tá? Tempo de independência de uma igreja nativa e a adaptação do cristianismo. Para fechar nossa aula, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e da Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência de Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhe sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para a sua esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Pedro está falando tudo isso acerca dessa bendita esperança para quem? Para os eleitos peregrinos no Ponto, na Galácia, na Capadócia e na província da Ásia e da Bitínia. O que ele está falando? Uma carta circular essa aqui. Uma carta universal, uma carta circular para diversas igrejas estabelecidas nesses lugares, muito também por causa da perseguição, tá certo? Que sofreram, e também por causa do fruto de irmãos que partiram para lá e floresceram. É isso que é maravilhoso. Então o missionário, quando ele estabelece uma comunidade, uma igreja, muitas das vezes ele se apaixona tanto pela igreja para onde ele partiu, que ele não consegue mais se religar com a igreja de onde saiu. Isso aconteceu aqui com Orlando Boyer. Orlando Boyer, norte-americano, veio para cá, fez um importantíssimo trabalho, tá certo, aqui. E quando ele foi para se aposentar, ele voltou para os Estados Unidos. Pouco tempo que ele voltou, a esposa faleceu. Quando a esposa faleceu, sabe o que ele fez? Voltou para cá, para continuar, porque ele se apaixonou e ele se estabeleceu num laço de relacionamento muito mais forte com a cultura para onde ele foi, que acabou desligando ele da cultura de onde ele saiu. Inclusive, um exemplo que foi contado uma vez sobre um casal de missionários que partiu, ficou muitos anos trabalhando na missão, conseguiram fazer a missão, estabeleceram uma igreja local, que se tornou independente, começou, né, a gerir-se por si mesma, se aposentaram e voltaram. E aí vieram imaginando, né? Quando chegasse no aeroporto, ia ter uma festa, uma recepção, cartazes, tudo, tal. Quando chegaram aqui, tinha uma recepção lá. Sabe para quem? Para uma banda que estava vindo junto com eles no avião. E aí todo aquele frenesi, mas não para eles, para essa banda que estava com eles. E eles ficaram ali esperando alguém, tá certo? Depois mandaram a mensagem que a pessoa que ia buscar eles não pôde por causa do trabalho, disso, daquilo. Pegaram um táxi, foram lá para a casa deles e tal, ficaram lá. E aí, claro, ficaram indignados com isso, né? Só que aí
Espírito Santo de Deus falou do coração do missionário, né? E aí ele falou para a esposa, olha, na verdade eu sei porque que a gente não foi recepcionado quando chegou aqui. Nós não chegamos em casa ainda. Pegou, entendeu? Então o missionário, ele partiu para Cristo, tá certo? Ele entregou a sua vida a Cristo. Então, quando a chegada dele não é aqui no aeroporto de Guarulhos, a chegada dele é no Bema, no Tribunal de Cristo, quando ele foi recepcionado lá e Cristo, tá certo? Honrar, e Cristo coroar, e mostrar para aquela igreja local que os havia abandonado, porque a igreja local despachou eles, né? E assim, não estava mais preocupada. Eles voltaram e não tinha mais ligação nenhuma com eles. Agora, quando eles chegarem diante de Cristo, aí Cristo vai mostrar para todos qual foi o trabalho que eles executaram, que eles realizaram, tá certo? Então fechamos aí com este exemplo. Vamos partir agora, tá ok? Para outra parte importante.